Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui é para mostrar como eu estou montando a eletrônica aqui da minha CNC Router, que é a CNC que eu estou fazendo a modificação para concluir, na verdade, o projeto. E vai ter um outro vídeo bem semelhante a esse, referente à parte ali do projeto. Mas aqui para mostrar, para ficar aí como ideia também, aqui eu vou montar a parte da eletrônica dentro de um gabinete de computador. Então, ele já está aqui, eu removi toda a estrutura que tinha própria para as peças e tudo mais. Aqui está fixado um MDF na tampa de uma das laterais, beleza? Então aqui, o MDF no questão de facilitar de prender os componentes aqui. Basicamente eu tenho uma fonte de 24 volts que num primeiro momento eu vou utilizar tanto para fazer a alimentação dos drivers quanto da plaquinha. Por que da plaquinha? A plaquinha ela exige a necessidade, ou tem a necessidade aqui, de que ela seja alimentada com 24 ou opcionalmente também com 12 volts, quando você for utilizar alguns outros recursos, tipo probe, fim de curso, relé e coisas do tipo, tá? Você pode sim tanto utilizar essa fonte para alimentar os drivers quanto a plaquinha, tá? Aí na prática cada um tem que ver se isso vai afetar de forma negativa o funcionamento, em função da exigência dos motores e tudo mais. Eu estou levando em consideração que eu estou utilizando os drivers numa capacidade de 3 amperes, ou seja, 3 motores ali, 4 motores na verdade, algo em torno de 12 amperes. E a plaquinha provavelmente vai consumir um mínimo, então eu estou levando em consideração isso. Se eventualmente eu ver que estou tendo problema relativo a alguma coisa, eu desfaço, já que até então eu estava trabalhando simplesmente com a ligação simples, que envolve o que já está ligado aqui, e não estava alimentando a plaquinha, já que não estava utilizando relé nem nada. Agora eu vou passar a utilizar para fazer o acionamento desse relé aqui. É um relé de estado sólido, que foi o recomendado para essa plaquinha, já que a tensão que ela suporta ali é muito baixa. Então, muitos daqueles relézinhos, mesmo os pequenininhos, aquela corrente ali pode danificar a placa. Então, eu resolvi não arriscar e adquirir um relé desse. Só não é barato com relação ao convencional, mas é em torno de uns R$50. Então, ele está aqui. Ele vai ter o intuito de acionar a fonte do spindle. O spindle que eu tenho, aquele chinês de 500 watts, ele tem o potenciômetro, então a velocidade a gente regula ali no manual mesmo. Até por isso, a necessidade do relé. Então o que você pode fazer? Duas alternativas. Você utiliza o relé para ligar a fonte, ligar a alimentação da fonte, que é como eu estou fazendo aqui. Então pode ver aqui, se eu alimentasse aqui a entrada aqui com, seja 110 ou 220, no meu caso 220, já ligaria essa fonte, ligaria essa fonte. Se o spindle está ligado aqui, ele vai rodar. O relé ele vai ficar aqui, porque quando o programa iniciar lá, vai iniciar o programa de corte e tudo mais, daí ele vai enviar o sinal para o relé e o relé vai permitir que a corrente acione essa fonte. Outra alternativa para essas fontes também que você pode fazer se for exatamente igual a essa. Tá vendo que tem esse fiozinho amarelo aqui, ó? Ele está aqui como on e off. Aqui do lado é onde vai o motor. Mas eu poderia opcionalmente também ter ligado o cabo da energia direto aqui na fonte e utilizado
isso daqui para fechar esse circuito. Então, se eu tivesse ligado aqui e aqui, funcionaria do mesmo jeito. Eu já fiz dessa maneira pela seguinte questão. Aqui, onde tem essa emenda, eu pretendo utilizar a capacidade desse relézinho aqui. Ele pode ser ligado até 10 amperes. Eu acredito que esse spindle aqui não necessita de uma corrente maior que 5 amperes, já que uma tupia precisa de 4. Deixa eu verificar certinho aqui, mas eu acho que é 4.2. 4.2 não, na verdade 2.4. Estava invertendo, mas uma tupia ela precisa de 2.4. Então eu optei por fazer dessa maneira, que se eu quiser ligar qualquer outro equipamento, seja uma tupia e tal, eu só vou precisar ligar ele aqui. Então aqui fica para um acionamento de qualquer outro equipamento. E nesse caso, mais especificamente, eu pretendo acionar simultaneamente. Não vou utilizar um monte de relé. Vou utilizar um só. Ele vai ligar, ele vai funcionar como um acionamento da corrente elétrica. Tudo que tiver na corrente elétrica aqui vai ser ligado. Então, a princípio, nesse formato, liga a fonte do spindle, que consequentemente liga o spindle. Só que eu pretendo também ligar aqui algum sistema de aspiração, ou seja, ligar o aspirador de pó, por exemplo. Então, dessa maneira fica mais fácil. Na hora que tiver tudo certo, eu só desconecto aqui, coloco os dois juntos e vai funcionar. Aqui na questão do acionamento do relé, aqui eu só vou pegar um positivo da fonte, e pegar aqui um sinal de saída no negativo. Então esse relézinho, ele vai funcionar desde que ele receba qualquer corrente que esteja aqui, ó, entre 3 e 32. Corrente não, na verdade voltagem. Qualquer voltagem entre 3 e 32 volts DC, tá? DC, ou seja, corrente contínua. E desse outro lado aqui, ele pode ligar equipamentos que tenham variação de 24 até 380 volts com suporte de 10 amperes. Beleza? Então tá aí a minha ligação. Aqui só tá faltando para concluir aqui, fazer a ligaçãozinha do fiozinho aqui do relé, fazer a ligação do fio no sinal de saída aqui e puxar agora aqui um fio positivo e negativo para fazer a alimentação aqui dos drivers também. Então, como eu disse, nesse esquema aqui eu vou utilizar a fonte tanto para alimentar os drivers quanto para alimentar a placa. Se você quer fazer ligação simples, não vai usar fim de curso, não vai utilizar relé, não vai utilizar... Só quer, tipo, movimentar os motores, a máquina e tal, funciona normalmente, até então como eu estava utilizando, aí não precisa dessa alimentação da placa. Tá? A placa é para utilizar os recursos entrada, saída, no caso de ter um inversor de frequência, para aí sim utilizar o controle de velocidade do spindle através do software também, aí seria esse o caso. Beleza? Mas fica aí de referência. Ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?